tema da mensagem é vigilância e firmeza. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: vigiai e estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Varonilmente, amado, quer dizer corajosamente, amém? Feche teus olhos. Soberano Deus eterno, Senhor, nesta hora, Pai querido, da mesma forma que Tu falaste comigo, Senhor, nesta palavra, falando de vigilância, falando de firmeza, Senhor, no andar contigo. Senhor, me usa, Senhor, nesses momentos como canal de bênção para falar com a Tua igreja. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém? Esse versículo diz assim: vigiai e estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Portai-vos corajosamente. Quando a Bíblia fala para nós andarmos assim, amado, nós vamos estar vendo essa mensagem, nós vamos passear na Bíblia. E nós vamos ver como que o Senhor Jesus, por dezenas de vezes, fala em vigilância. Por que que o Senhor falou na tua palavra tanto em vigilância assim? Porque Ele sabia, querido, que por alguns momentos nós passaríamos por adversidades, nós passaríamos por problemas naturais da vida. E por esses momentos nós ficaríamos dispersos. Mas Ele nos alerta na Tua palavra que nós precisamos estar vigilante. Uma das preocupações do Senhor com os seus filhos é que todos eles estejam mais vigilantes e firmes em relação às coisas espirituais. Vou estar lendo agora uma passagem. A Bíblia diz lá na parábola do trigo e do joio, que foi quando o servo dormiu, que o inimigo semeou uma outra semente. Vamos ver o que a Bíblia diz. Está lá em Mateus 13. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe diz: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha que passagem, irmão. A Bíblia está falando que o homem dormiu e veio lá e foi semeado o joio. Em que momento que aconteceu isso? Em que momento que aconteceu isso? Quando o servo dormiu. Ou seja, ele não estava vigilante. Como a Bíblia narra a história lá que Jesus no Getsêmani coloca os seus discípulos para orarem. E vai orar lá no Getsêmani. Quando ele volta, amados, está lá os seus discípulos dormindo. E por muitas vezes, amado, nós se encontramos assim, vacilante, com falta de vigilância. E por muitas vezes, não é que a tua bênção não chegou. O inimigo é sujo. Ele é paciente. Uma coisa que o inimigo ele é paciente, amado. E por muitas vezes, nós mesmos retemos a bênção do Senhor por atitudes, por falta de vigilância. Quando eu não vigio em todas as minhas áreas, nós estamos nos últimos dias, vivendo o último tempo da igreja, a forma que eu creio.
Amado, não falta acontecer mais nada. Jesus literalmente está voltando. E essa mensagem de hoje, eu vou ministrar uma outra palavra no domingo que fala, que é complemento dessa mensagem. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Ah, irmão Ricardo, não me venha com essa. Faz 40 anos que a minha avó fala que Jesus vai voltar e até agora nada, irmão. A notícia de ontem para hoje, eu fiquei surpreso quando liguei a televisão hoje. Quando você manda, eu já mandei os meus, cada pai e cada mãe aqui já mandou teus filhos para o Hopi Hari. Houve um arrastão dentro do Hopi Hari. Quando que você vai imaginar, meu filho, querido, que você vai mandar teu filho para se divertir? E lá vai ter um arrastão, aonde ele pode apanhar, levar em celular, óculos, boné, tudo, sem arma, mais de 50 pessoas que se juntaram, bateram e agrediram alguns. A ideia dessas pessoas para o mal é muito grande, irmão. Não falta mais nada acontecer, nada mais assusta a mim e a você. Tudo que aparece na televisão é uma coisa mais ruim que a outra, e nós já temos essas coisas como normais, né? Antigamente, quando o pai matou o filho, as pessoas ficaram horrorizadas. Hoje isso já não acontece mais, irmão, porque isso acontece toda semana. É o pai que mata o filho, é o filho que mata o pai. E nós como igreja, que temos filhos, precisamos estar atentos conosco, com a nossa vida espiritual. E precisamos ministrar essa palavra do Senhor aos nossos filhos sem cessar, irmão. Nós temos muitos jovens na igreja. E os jovens, o mundo tem oferecido muito prato para o jovem. Eu tenho 2 filhas, o Daniel tem 3, o Ronaldo tem filhos, muita família que tem filhos e filhas. Não canse de falar do amor de Deus. Não deixe os teus filhos achar que a atitude mundana que ele encontra lá na escola, e ele começa a agir dessa forma dentro da tua casa, repreenda-o. Não aceita a atitude que ele tem, talvez lá na escola, dentro da tua casa. Não deixe que esse modernismo nojento que o mundo tenta impregnar na minha vida, na tua vida, dentro da tua casa. Não aceite isso dentro da tua casa, mano. Confronte teu filho, confronte a tua filha, falando: filho, filha, não é assim, está errado. Nós somos diferentes, nós não servimos a Deus para fazer o que o mundo tem feito. Pelo contrário, o mundo tem ido por aqui, nós precisamos ir na contramão do mundo. O mundo está fazendo, nós não vamos fazer. E as pessoas que convivem com a gente, nós vamos combater e falar para essas pessoas que o que elas estão fazendo não é normal. Se nós vermos isso, irmão, e calarmos, como que poderemos ver mudança nas pessoas? É cansativo? É cansativo, irmão. Não é fácil, não. Mas ninguém disse que seria fácil. Nós teríamos lutas e adversidades para enfrentar. Filhos, não é brincadeira, né? Quem tem filho sabe que criar filho não é brincadeira. O mundo está aí louco para tragar teu filho e tua filha. Mas você é servo de Deus, use a palavra de Deus como ferramenta. Eu acho que não. Fala para o teu filho a forma que tem que ser. E seja um assíduo leitor da palavra. Abra a Bíblia e vai lá na tua Bíblia e fala: filho, não é assim, não é o que a Bíblia diz. Lê junto com teu filho a palavra e conversa com ele. Não é eu que estou falando, não é o Ricardo que está falando, com as minhas filhas eu faço assim. Não é eu, filha, que estou falando. Vem ver o que a Bíblia diz aqui. Mostra a Bíblia, explica o que a Bíblia está falando. Tem hora que cansa, meu irmão, não é fácil não. Mas não canse de confrontar, para não aceitar esse mundo dentro das nossas casas. Pelo contrário, né? A tua perseverança vai fazer que o teu filho pode até mudar. Porque às vezes o teu filho fica mais na rua do que dentro de casa. A minha filha Maiara agora acorda cedo, vai para a escola, da escola vai para o trabalho, chega em casa tarde.
Chega em casa, janta e vem para a igreja. Então ela está mais na rua do que nem de casa. E quando ela volta, se voltar com alguma mania, já muda. Opa, peraí, assim não é. O que aconteceu? Não aceita mudança, sabe? Não fica vendo erro, para daqui um mês falar. Não, irmão. É na primeira vez. Se passou despercebido por você, na segunda vez que você está batido, você já fala e repreende, para não ter aquilo como coisa normal. Amém, querido? Primeiro, sedes vigilante. Olha lá, amado. São 5 tópicos. Rapidinho eu vou falar sobre isso. Se eu fosse fazer como meu querido e amado pastor, meu amigo, 5 e mais ali. Vigiar e olhar é para cada uma imagem, não é brincadeira não, mas eu vou chegar lá. Sedes vigilantes. Primeiro, vigiai, o Senhor virá de súbito, de repente. A volta do Senhor será de repente. Mateus 24:42. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A Bíblia é clara, quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus voltará como a vinda do ladrão. Ninguém espera, né, irmão? E essa minha filha querida, Maiara, ela já perdeu 2 celulares, eu ainda não sei como não perdeu o terceiro. Porque ainda é despercebida. Fone no ouvido, nas ruas que mais tem assalto aqui no Taboão, com o celular na mão. Seu filho não faz isso, eu acho que é só o meu. É só as minhas que faz, né? Amado, vigilância. Por sorte, está durando esse terceiro celular dela. Os dias são maus, irmãos. Todo dia tem assalto, furto nas nossas ruas do nosso lado. Vigiai, porque o Senhor virá de súbito. Não esqueça que se você estiver no teu trabalho e o Senhor arrebatar a igreja, amém, Ele voltou com você aqui. Mas se você morrer, amado, antes do arrebatamento da igreja, o Senhor voltou para você. Então viva o dia de hoje, sabe? Eu estou falando de uma coisa que eu pratiquei. Eu sabia que um dia eu estaria na casa de Deus. Eu falava para minha mãe: mãe, vai chegar o meu tempo, mas agora eu não quero saber de Deus. E a minha mãe ministrava a minha vida e eu ia para o samba, irmão, todo arrumadinho, todo lindão. Eu ia para o samba e eu falava para ela: mãe, vai chegar a minha hora. Por muita misericórdia de Deus chegou, mas os irmãos sabem como chegou. O mundo quase tragou a minha vida. Satanás, por muito pouco, não tragou a minha vida, amado. Com tiros, com acidentes de moto, com inúmeras coisas que é só o mundo que tem para oferecer. Eu quero corrigir aqui. Esses dias eu falei do jovem do hospital lá que tomou os tiros. O nome dele, eu falei que era Renan, né? No domingo agora eu visitei ele novamente. O nome dele é Éder. Ele continua internado com uma infecção muito grave na traqueostomia feita no pescoço. Está com uma bactéria que ele pegou no hospital, e essa bactéria já se tornou resistente aos antibióticos. Quando você lembrar, irmão, olhe por ele. Ele tem só 17 anos. Eu sei que Deus tem um plano lindo na vida do Éder ainda. Tenho certeza disso. Mas ele precisa de intercessão nesse momento, para que ele saia de lá, fora dessa infecção, e possa tocar a tua vida. O que aconteceu com o Éder? Como eu, como muitos jovens que você conhece, não quis a Deus. Só que a oportunidade dele passou, amado, e ele quase teve tua vida ceifada. Ele deve estar pesando uns 35 quilos, porque ele já era magrinho, e ele ficou 10 dias em coma, quase um mês na UTI, tá? Hoje ele está na semi-intensiva muito mal, querido. Está paraplégico já. Então, olhe por ele. Eu tenho certeza que Deus não permitiu que ele sobrevivesse para agora ele ter a vida dele tirada. Sabe, eu acredito que Deus há de fazer muita coisa na vida dele ainda, e lá na frente ele lembrar desse tempo difícil
que ele passou, mas que passou. Segundo, olhai e vigiai e orai. Marcos 13:33 diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ninguém sabe, irmão, quando chegará o tempo, mas ele vai chegar, e que o Senhor nos encontre vigilante e firme. Terceiro, vigiai orando em todo o tempo. Lucas 21:36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Irmão Ricardo, é possível vigiar orando em todo o tempo? É possível, irmão. Esse vigiar e orar em todo o tempo, não estou falando para você que você tem que orar desde a hora que você acordou, e ficar orando sem parar. Você trabalha, você estuda, mas nos teus momentos, amado, sabe, a folga que você tem no horário do almoço, ali durante o trabalho, o tempo que você tem ali, você esteja com a tua mente ligada a Deus. É isso aí que está dizendo, vigiar e orando em todo o tempo. Não é chegar lá no teu trabalho, não, você que trabalha de auxiliar de escritório, chega lá na tua mesa, vai para o joelho, vai ficar lá orando desde que chegou. Não é isso, amado. Orar em todo o tempo, esteja atento às coisas do Senhor. Quarto, vigiai e não durma. 1 Tessalonicenses 5:6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Irmão, olha quantos versículos nós já lemos e vamos ler ainda mais sobre vigilância. Por que o Senhor Jesus falaria tanto de vigilância dessa forma? Porque Ele tem prazer em encontrar o servo, o filho dele, atento e vigilante. A Bíblia diz que os espirituais entendem, discernem as coisas espirituais. Você está atento? Tem coisa que acontece no nosso dia a dia que eu graças a Deus, eu sei discernir, irmão, se é da carne, se é espiritual, se é seta do diabo, se não é, se é uma coisa natural da vida que aconteceu. Aquele que tem aliança, está vigilante, tem discernimento das coisas diárias que acontecem em nossas vidas. 5. Sede sóbrios e vigia. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é uma passagem conhecida, mas que ele faz isso com aqueles que estão na igreja também. O diabo não faz isso só com quem está no mundo, não, amado. O diabo não faz só isso com quem está afastado da casa de Deus, não. Ele faz isso com os que estão na igreja também. Porém, a Bíblia diz que ele volta à casa onde ele esteve, e se ele encontrar a casa vazia, ele retorna com mais 7 demônios. Então, você está aqui, louvado seja Deus. Ele tem encontrado a tua casa cheia do amor de Deus. Ele não tem encontrado a tua casa vazia, porque você está firme aqui. Você tem uma aliança com Deus. Você tem, independente do que você possa estar vivendo, luta ou adversidade, problema diário da vida, você consegue permanecer, manter a tua aliança com Deus. Porque Ele não brinca, irmão. Que nós estejamos sempre vigilantes, porque o que Ele quer fazer, literalmente, é nos afastar da presença e da graça, essa graça misericordiosa e amorosa que só o Senhor Jesus tem para nos entregar. Segundo, precisamos ser vigilantes. Em primeiro lugar, no falar. Irmão, seja vigilante no falar. Como eu já disse em outra mensagem aqui, as pessoas te conhecem como um servo e como uma serva de Deus. Querido, o que tem de irmãos e irmãs por aí, falando palavras, falando em línguas estranhas, língua essa que o Senhor Jesus desconhece,
falando palavras torpes, achando que é normal, tem o erro como uma coisa normal do dia a dia. Ah, não tem nada a ver. Esse é um dos filhos do diabo, que eu ministrei um tempo atrás aqui. O diabo hoje tem muitos filhos. Ah, não tem nada a ver. Ah, não pode nada. Que eu e você, amado, esteja vigilante em todo o tempo, no falar. Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmão, tu é bênção de Deus, irmão. Você chegou numa casa, as pessoas estão lá só falando o que não agrada a Deus, só ouvindo música do mundo. Ah, é minha família, irmão. É melhor você estar bem com Deus do que estar com a tua família. Se está lá um vulco que só Jesus para ter misericórdia, todo mundo falando conversa fiada, ouvindo música que não agrada a Deus, vá, arruma uma desculpa e vai embora, ou sai mesmo. Deus não te separou, amado. Deus não tirou eu e você de onde Ele tirou, para hoje nós voltarmos a fazer o que nós fazíamos quando nós éramos do mundo. Nós não vigiávamos no falar quando éramos do mundo. Hoje não, amado. Hoje nós somos diferentes. E as pessoas que estão lá na festa, se você entrar nessa, falar a palavra torpe junto com ela, sabe o que vai acontecer? Eu vou te falar. Eles são os primeiros a te acusar. Sabe o que eles vão falar? Ei, irmão, você é crente, né? Ser crente igual você é fácil. Quá, 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 quá. Vão zombar da tua cara. Eles não vão zombar enquanto você não falou. A partir do momento que você se envolveu ali, naquela conversa que não agrada a Deus, e soltou as palavras torpe, as pessoas vão falar. Os mesmos que te querem lá na bagunça, são os mesmos que irão te acusar. É eles mesmos. E aí sim você vai embora, porque te acusaram, né? Aí você ficou triste. Aí você vai embora mais chateado. Não era melhor ter ido embora antes de acontecer o que aconteceu? Então seja vigilante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Precisamos ser vigilantes no ouvir. Salmo 15:3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. No ouvir, amado, esteja atento, que você só ouça coisas que vêm do altar de Deus. Claro, irmão Ricardo, eu estou lá no meu trabalho, lá, as pessoas lá falam palavrão. Fazer o quê, irmão? Eu falo para minhas filhas, que eu estou nesse mundo aqui, mas eu não faço parte dele, amado. Nós estamos no mundo, mas eu não faço parte dele. Eu não sou desse reino aqui, o meu reino é outro. E eu sou taxado de muito chato. Muito chato. Mas se a gente não fizer assim, amado, nossa casa vira uma bagunça. Confronte, combata. Precisamos ser vigilantes no olhar. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que veja. Irmão, nós não vamos encontrar, sabe aquele louvor que fala que existe um local preparado para nós? Esse que cantou hoje mesmo, santo, 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 eu irei, não é? Nós vamos, existe um lugar separado para nós. Nós, sabe, tudo que você vive no teu dia a dia, essa é a nossa alegria, meu irmão, de enfrentar tudo que é em problema e situação que se levanta na nossa vida, e depois esse problema passa, e lá na frente esse problema volta, porque enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, teremos aflições, mas a nossa esperança é que nesse tempo que você viva aqui, eu já estou com 46, cada um vai morrer com idade,
E ele passa muito rápido. Uns vivem 30, 40, 70, 80. Acabou, irmão. Para uma eternidade. Nós, nesse tempo que aqui estamos, vamos decidir aonde nós vamos morar. No céu ou no inferno? Você, se tem alguém aqui que era católico e hoje está na casa de Deus, conhecedor da palavra, você sabe que não tem purgatório mais, né? É céu ou inferno. E você está aqui nessa noite, na casa de Deus. Eu tenho certeza que você está escolhendo o céu. Continue assim. Continue pensando dessa forma. E enfrentando as adversidades e louvando e adorando a Deus em todo o tempo. Eu falo para minhas filhas: filha, nós estamos passando isso com a mãe. E nós estamos juntos, ela está aí, ó. A Florzinha está lá, não consegue vir para a igreja, mas está se alimentando, não tem dor, está lá. Dia de Santa Ceia, a gente faz um esforço e traz ela. Amado, hoje, basta a cada dia o teu próprio mal. Essa luta e essa adversidade que sobrevém sobre a minha vida, ela não é o resto da vida, irmão. Deus tem tempo novo para mim e para você. Está louco que nós vamos ficar na prova a vida inteira, para depois ir para o céu? Não. A Bíblia é clara quando ela fala: aquele que crer e obedecer, viverá o melhor de Deus. Eu não vejo a hora que a luta passe, irmão. Não, pode mandar em mim, Senhor, porque eu sou forte. E sou forte o quê, irmão? Nós não vemos a hora de sair da prova. Tem alguém aí que está fortão para a prova? Eu mesmo não quero. Estou enfrentando, porque é isso que o Senhor permitiu, e Ele está na direção, eu creio que Ele está no comando, então vamos enfrentar. Mas eu não vejo a hora de passar. Vai passar, irmão. Essa adversidade não é para o resto da vida, não. Essa luta vai passar. Creia assim, ó, pensa assim. Eu dou muita risada. Ontem foi dia de rir muito com a minha princesa Flor. E aí você pensa assim, amado: o tempo de cantar está chegando. Creia nisso. Ah, irmão Ricardo, mas eu não vejo. Você não vê, sabe por quê? Porque você está olhando com seus olhos carnais. Creia que o Senhor é aquele que trabalha a teu favor, e a tua vitória, amado, ela vai chegar, e quando ela chegar, ela vai vir de uma maneira muito melhor do que você está imaginando, porque o Senhor é aquele que nos surpreende em todo o tempo. Quando você pede uma bênção para o Senhor, na tua visão, ela demora até para chegar, mas a tua bênção ela não chega nem adiantada nem atrasada, ela chega no momento exato, que o Senhor já te moldou e você está preparado para receber aquilo. Quando ela chegar, ela não chega do jeito que você pediu, ela chega do jeito que você pediu, com mais alguns acessórios. No carro, citando o exemplo, se for um carro, você pediu lá um carro, uma X35 comum, ela chegou com ar-condicionado, trio, tudo, né? Eu não entendo muito de carro, irmão. Eu entendo de carruagem de fogo. A minha goletinha é bênção do céu para a minha vida, né? Então você pediu uma bênção, ela vai vir melhor, amado, porque o Senhor é aquele que nos entrega sempre uma bênção melhor do que nós imaginamos. Precisamos ser vigilantes no pensar. Mateus 5:28, eu porém vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração comete adultério com ela. Presta atenção, irmão. Como a Bíblia é um manual lindo e maravilhoso que nos ensina todo dia. Se você acordar de manhã e ler 2 ou 3 versículos, ou um capítulo, ou uma parábola, amado, o negócio é tão maravilhoso. Deus fala conosco todo momento. Ele fala já aconteceu comigo, irmão. Eu tenho pendrive no carro, e Deus me encher tanto, irmão, dentro do carro, de eu
começar a falar, cantar, está cantando já, e Deus me encheu de uma forma tão forte, eu não parar de falar em línguas estranhas. O louvor acaba, começa outro louvor e você está naquele avivamento, que só o Senhor tem poder de dar. E na tua casa, no teu trabalho, é a mesma coisa. Quando você tira 2, 3 minutos, 5 minutos para ler lá uma palavra, o Senhor começa a falar com você desde amanhã, desde o momento em que você se propõe a fazer. Precisamos ser vigilantes no vestir. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amado, nós precisamos desse óleo sobre a nossa cabeça, que é a unção de Deus, que nunca venha faltar sobre a minha vida e sobre a tua vida a unção, porque eu e você, amado, sem a unção que só o Senhor Jesus tem poder de dar, nós não somos nada. Precisamos ser vigilantes em tudo. 1 Coríntios diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmão, meu corpo não é meu? Não é teu. É templo do Espírito Santo. Cuide bem dele, amado. Cuide muito bem desse corpo lindo que Jesus te deu. Está passando um programa lá na Record, eu assisto com a Florzinha. A Flor tomou um medicamento que quem conhece a Flor sabe que algum tempo atrás, alguns anos atrás, ela era bem magrinha, né? E ela toma um medicamento que tem corticoide, e ela está, na verdade é cortisona, né? Que os médicos falam que retém o líquido da mulher. E a gente assiste aquele programa lá, da tarde, né? E aí a Florzinha, ela sempre se alimentou muito bem. E hoje, amado, não sei se é um medicamento que ela toma, ela se alimenta mais do que o normal, do que já se alimentava. E a gente brinca muito assistindo esse programa e dá muita risada. Porque a Florzinha, independente de toda essa... Ela é feliz, amado. Toda essa tempestade que está sobrevindo sobre a vida dela, de verdade, não tem necessidade de falar isso, se não fosse verdade. Ela não fica em casa chorando, resmungando. Esses dias a mãe dela veio aqui, ficou 43 dias em casa, esteve comigo aqui no aniversário da Vitória, mas a Flor é uma pessoa muito feliz, independente de tudo que está vivendo, né? Nós conversamos muito, eu ministro muito a vida dela no dia a dia, né? Ela está firmada em Deus, sabe que essa enfermidade que está sobre ela, que ela pode perder a vida por causa dessa doença. Ela já sabe disso, hoje a medicina não esconde mais nada. Ela sabe, mas ela continua enfrentando, né? A mãe dela esteve aí, ela chorou, mas é de saudade, né? Há muito tempo a mãe dela não vinha para cá e agora encontrou a filha sem andar. Então, mais do que normal chorar, né, irmão? Então as duas choraram muito. Os dias que ficaram aqui, uma se abraçava e elas choravam. Mas foi bom, foi muito bom essa passagem da minha sogra por aqui. 82 anos, veio da Bahia sozinha para ficar uns dias com a filha. E foi um passeio, foram uns dias que ela ficou em casa que valeu muito a pena, né? 82 anos, fazer o que ela fez, amado. Ela mora muito longe, quase 3 horas de avião. Segunda-feira levei ela aqui em Congonhas, voltou sozinha para a Bahia. 6 horas da tarde me ligou. Eu falo para a Flor, que a gente não tem grana, Flor. Senão eu falo, vamos almoçar amanhã lá na Bahia. Ela saiu daqui 1h30, irmão, 6 horas estava em casa, né? Só que como você compra a passagem na hora, pagou R$1.000, irmão. Esse final de semana aqui, teve um feirão da Gol, estava R$39 para ir para Salvador. Quem viu?
39, a minha sogra pagou R$1.000. Porque é no dia e na hora, né? Então quem pega a promoção se sai muito bem. Amém, querido? Então, nós precisamos ser vigilantes em tudo. Terceiro e último, sede firmes. Primeiro, sede firmes, joelhos firmes em oração. Isaías 35:3 diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Amado, uma coisa muito importante na vida do cristão é a oração. Nós precisamos criar o hábito de orar, né? A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia, né? Ore você também. Nosso pastor ministra aqui que Daniel orava, a oração de Daniel era de 2 horas. Nós, irmão, nesse século 21, a vida corrida do jeito que é, não consegue fazer isso. Mas tenha momentos de comunhão com o Senhor durante o dia. Amém? Segundo, estaca firme em conhecimento. Isso é uma coisa, amado, que ninguém tira de você. Tanto conhecimento teológico, quanto conhecimento natural de toda a vida, do que você estuda, da faculdade, do que você está estudando para se formar. É uma coisa que não tem como ladrão tirar. Sede firmes em conhecimento. Isaías 54:2 é a base bíblica. Terceiro, vida firme constantemente. Essa palavra chama muita atenção, amado. Minha, 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está entendendo, irmão? A Bíblia está falando aqui para nós sermos firmes e constantes, não firmes e inconstantes. Deus não está falando aqui, Jesus não está dizendo, ó, sede firmes se estiver tudo bem. Sede firmes se o seu problema, se você está sem problema na tua casa, se está sem problema na escola, se está sem problema na família. Não, irmão. Jesus está te dizendo aqui, ó, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra. Ou seja, independente da adversidade, cumpra sempre a tua aliança com Deus, teu compromisso na obra que foi firmado por você mesmo. Amém? Eu, quando fui ungido diácono nessa casa, fui ungido porque quis. O pastor veio, ó, Ricardo, explicou, Deus te chama, como chamou todos os diáconos que tem nesta obra. Você aceita ser diácono? Eu aceito. Se nós não aceitamos, a gente continua sendo membro de banco e enterrando os talentos que o Senhor quer nos entregar. Amém? Que é assim que funciona. Só que eu me dispus. Não, eu quero. Fui ungido a diácono. Então, eu que cumpra a minha aliança que eu fiz no altar de Deus. Eu não fiz aliança aqui, eu não fui ungido para toda a igreja ver. Olha, está todo mundo vendo que eu estou sendo ungido diácono. Isso é conversa, irmão. Ninguém faz isso. Quando o pastor chama a ovelha, o pastor não chama, que a ovelha, o anjo da igreja chama a ovelha, é porque Deus está chamando. Deus está chamando, usando a vida do pastor para te entregar o talento. Se você quer, louvado seja Deus. Se você não quer, os talentos que o Senhor está te entregando estão sendo enterrados, pelo menos momentaneamente. Amém? Então, sede firme, independente do que você viva, cumpra a tua aliança com Deus. Sede firmes, 4, fé firme em Cristo. Colossenses 2:5. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a vossa firmeza da vossa fé em Cristo. É isso aí, irmão, que nós estejamos sempre firmes em Cristo, que essa firmeza, que essa certeza, que essa convicção que nós temos na casa do Senhor,
ela seja em todo o tempo, ela não pare. Ela pode até ficar fraquinha, né? Mas nós somos servos de uma igreja, mano. Quando isso acontece, nós buscamos nosso pastor, converse com ele, que o pastor estará orando pela tua vida e te aconselhando e te ajudando a passar por esse momento difícil. Igreja, irmão, é família. E essa igreja aqui, Igreja Apostólica Adoração Profética, é uma igreja que eu já vejo muitos rostinhos aqui há muitos anos. Estou salvando agora, dia 30 desse mês, o Orkut acaba. E as fotos do Orkut vão ser excluídas. Quem tem foto, corra para salvar até o dia 30. E o meu HD queimou, eu estou salvando as fotos do Orkut. E, irmão, é tanto rostinho aqui que eu tenho 14 anos. Tem irmãs e tem gente aqui mais velha que eu, na igreja. Muito mais anos, 10 anos, aí pensa que tem 2, 3, 4 anos, irmão. Já está 10 anos na igreja. Aquela irmãzinha que vem com a dona Ana aqui, que ela só vem na ceia, nossa, eu encontrei uma foto dela na igreja, meu Deus do céu, de 18 anos atrás. Já não, eu não estava na igreja ainda. Nessa época, eu não sei se essa foto é lá da Nagoya, ou se é lá de Eldorado. Encontrei uma foto dela, falei, meu Deus, como ela é. Claro, ela é idosa, mas ela está há muitos anos nesta igreja. Quinto. Ela congregava lá com o pastor Reinaldo. Ela estava de lá, veio para cá, né? Sede firmes, 5, mãos firmes na intercessão. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar, ou seja, orai, irmão, em todo o tempo. Está feliz, irmão? Orai sem cessar. Está triste? Orai sem cessar. Está passando pela adversidade? Orai sem cessar. Está na alegria? Está tudo bem? Passei na faculdade, estou me formando, arrumei o emprego que eu queria. Orai sem cessar. Amém? Para que você seja vitorioso em tudo que você fizer. Sexto e último, sede firme na graça verdadeira. 1 Pedro 5,12 é a base bíblica. Davi proclama que os passos de um homem bom estão firmados pelo Senhor. São Salmo lá, outra base bíblica que está o Salmo 37, versículo 23, é a base bíblica. Amém, querido? Que essa palavra tenha falado contigo, que você seja vigilante em todo o tempo. Amém? Para que o Senhor possa infinitamente, sempre, colocar as mãos de poder sobre a tua vida, estar sempre te abençoando, porque é uma coisa que Ele tem prazer em fazer. Amém?